telefone tocava, resolvi atender o telefone e quem era? O comandante António, que precisava muito saber porque é que era proibida em Portugal a doação dos alimentos, se era possível ser recebido. Tinha uma petição que estava a fazer ao Presidente da República para que essa lei fosse mudada. No fundo, não inventámos a roda, é aproveitar aquilo que já existe, não desperdiçar os meios já existentes em cada local. Existem os alimentos, existem as pessoas que precisam desses alimentos, é juntar as duas coisas, quer dizer, existem as IPSS que podem fazer essa recolha, essa distribuição, logística, que já fazem no seu dia-a-dia, porque não juntar estas coisas? Uma coisa tão simples, uma ideia tão envolvente, só pode funcionar. Surgiu-me quando me foi pedida ajuda para uma instituição de solidariedade, que é o Hotel da Galiza, e eu comecei a tentar cranear de que forma é que podia ajudar, sem ser o tradicional de dar dinheiro, comida ou roupas. E lembrei-me de todas as refeições que sobram, muitas vezes que não saem da cozinha em perfeitas condições, e nesse sentido fui falar com o diretor de uma empresa de catering, que fornece um refeitório de uma grande empresa, e que me confirmou que só naquela empresa, diariamente, mais de 100 refeições eram jogadas ao lixo. Sobravam em condições, mas que a lei obrigava a que se deitasse ao lixo. Isso não fazia sentido para mim. Eu confirmei essa situação com restaurantes, com outras empresas de catering, e numa primeira fase de alerta escrevi ao Presidente da República, ao Governo, aos Estados da Nação, à Comunicação Social. Como as respostas foram inconsequentes, fiz uma petição online. A petição chama-se Desperdício Alimentar. Começaram a chegar resultados, estava tudo satisfeito. Ok, agora temos que levar este projeto ao país. Temos que mostrar à sociedade civil que isto tem que fazer parte do ADN de cada um de nós, esta questão do desperdício, não só alimentar, obviamente que é o mais importante, mas toda esta noção do desperdício. Isto foi tudo um projeto, como devem imaginar, que levou imenso tempo a implementar, a testar. Sempre tivemos muito cuidado em não dar um passo maior do que a perna, fazer um projeto piloto primeiro, começar em poucas juntas de freguesia, neste caso de Lisboa, e depois replicar e começar com 3 ou 4 câmaras municipais. O primeiro município a aceitar foi Loures e a primeira junta de freguesia em Lisboa foi Campo Lido. Para testarmos o modelo, tínhamos poucos doadores, tínhamos só Jerónimo Martins, depois alargámos a alguns hotéis e restaurantes para perceber se funcionava o modelo e percebemos e assim começámos. Cerca de 1 milhão de toneladas de alimentos que podiam ser consumidos são desperdiçados por ano em Portugal. E é escandaloso porque, por várias razões, é evidente que num contexto de crise a primeira questão que se levanta é mesmo a ética. Enquanto nós estamos a deitar alimentos fora, há famílias que não têm o que comer. As sobras não são restos. As sobras são alimentos que não foram consumidos e que estão perfeitamente em condições de ser doados, desde que, obviamente, tenham mantido todos os requisitos de higiene. Em termos de não aproveitar estas sobras, apenas posso dizer que é de facto um prejuízo grande para a sociedade. Quase metade da comida produzida diariamente vai para o lixo. Essa metade de comida que vai para o lixo estava para alimentar 3 mil milhões de pessoas, sendo que nós somos 7 mil milhões. Ou seja, diariamente, metade do mundo podia comer com aquilo que nós deitamos para o lixo. Sabemos onde é que os problemas estão, sabíamos também que as carências alimentares eram muitas e estavam em crescendo. O Banco Alimentar e aquilo que o Banco Alimentar dava às famílias neste momento já não era suficiente, o que levou a Câmara Municipal, inclusive, a delinear outras estratégias. 2 bairros sociais onde infelizmente temos muitas situações de grande carência económica e mesmo alimentar, a Quinta da Bela Flor e o bairro Liberdade. São destes 2 bairros que vêm 99% dos beneficiários do nosso programa Zero Desperdício na Junta de Freguesia. Identificar as famílias carenciadas. É esse o papel de uma junta de freguesia, entre muitas outras coisas que têm que fazer. A partir do momento em que saibam que tenham feito esse levantamento, nós então podemos ativar os doadores que tivermos na zona. Definimos os nossos procedimentos. Depois aquilo que tivemos que fazer foi, a seguir, motivar a equipa de comidas e bebidas. O pessoal da cozinha, do restaurante, da copa, da pastelaria, para que estivessem atentos aos alimentos que poderiam diariamente ser disponibilizados. Foram todos eles formados em exercício para aquilo que iam fazer. Portanto, todas as práticas e as boas práticas de higiene
e segurança alimentar. Fazemos as recolhas 2 vezes por dia, fins de semana, feriados, dia de Natal, Ano Novo. Somos um hotel que não para, a nossa operação não para, estamos abertos 24/24 horas e, portanto, doamos a comida todos os dias. Nós temos uma carrinha, portanto pagamos a carrinha, a gasolina e a manutenção. Temos um motorista e um auxiliar desse motorista que todos os dias, das 8 da manhã até por volta das 11 da manhã, passam pelos vários doadores a fazer as recolhas. A partir daí temos uma técnica de higiene e segurança alimentar, faz a divisão dos alimentos que nós obtivemos pelos vários lotes, pelas várias famílias e agregados familiares que se dirigirão à junta ao longo da tarde para receber esses alimentos. Cada agregado familiar preenche uma ficha e nós temos o cuidado de, se tiverem qualquer tipo de restrição alimentar, não dar alimentos que possam colidir com essas restrições. Portanto, nós tentamos ir ao pormenor neste tipo de apoio que damos. Identificámos as instituições, neste momento estão connosco 6 instituições particulares de solidariedade social, são elas que vão às superfícies comerciais, vão buscar os géneros alimentares, levam-nos para as suas próprias instalações e as famílias vão diretamente buscar a sua alimentação. Há famílias que estão envolvidas neste projeto com voluntariado. Por exemplo, há uma instituição que vai buscar um saco enorme de pão a uma superfície comercial. Há necessidade de dividir este pão por sacos mais pequenos para fazer chegar às outras famílias. Uma das pessoas que beneficia do projeto que ajuda nesta separação. O estarem todos envolvidos, o também fazerem voluntariado, também são fatores certamente diferenciadores e positivos deste projeto. Estava a receber apoio alimentar e comecei a praticar voluntariado devido à minha disponibilidade e senti o orgulho de ajudar quem me ajudava a mim também. É curioso ver como os nossos colaboradores, que já tinham muito orgulho por trabalharem no Hotel Ritz, ainda se sentem mais orgulhosos de como é que o hotel conseguiu passar para a prática uma ideia antiga que tinha e não adiar mais esta responsabilidade que todos nós sentíamos. A ferramenta que nós escolhemos, não só para de presente, mas para futuro, foi, na verdade, uma plataforma. E porquê? Porque nessa plataforma digital nós conseguimos congregar toda a informação. É monitorizado mensalmente pela Câmara Municipal de Loures. Esse é um dos papéis que nós assumimos no protocolo. Portanto, nós temos indicação de quem são as famílias e de que géneros alimentares é que estão a beneficiar e a sua periodicidade. Nós estamos a fazer a avaliação usando 3 instrumentos. Por um lado, o grau de satisfação, portanto é um questionário muito simples de grau de satisfação. Por outro lado, a escala de esforço económico e, por outro lado, um questionário sobre hábitos alimentares. É importante reeducar, ou seja, se eu poupo porque estou a receber uma refeição, portanto, há compras que eu não tenho que fazer, o que é que acontece a esse dinheiro? Do caminho prático que eles criaram para ligar os doadores, aqueles que estão dispostos a contribuir com os alimentos que já não estão usados, que era ao nível depois de quem vai receber, passando pelas IPSS. E é sobretudo um modelo também interessante porque aproveita os mecanismos que já existem, portanto isto não, obviamente que há uma parte logística importante, mas isso foi feito com o aproveitamento de mecanismos que já existem. Consigo uma primeira reunião na ASAI onde se chega à conclusão que a lei estava a ser mal interpretada e de seguida vou a um programa que é o Prós e Contras, onde falei sobre isso dizendo há aqui uma possibilidade legal. Não é assim tão difícil doar, terá que se ter em conta a devida embalagem e a conservação da temperatura. E claro, num espaço curto de tempo. O trabalho que eles fizeram com a ASAI foi muito interessante para criar exatamente esse manual de procedimentos, porque não é uma comida qualquer, é comida que sobrou, mas não é uma comida qualquer, é uma comida que está de facto em condições comprovadas para ser aproveitada para outros fins. Conseguimos convencer os doadores como o Hotel Ritz, o Jerónimo Martins, o Auchan, as cadeias todas de restauração pública, que era legal e possível doar comida. Portanto, retirámos o argumento da impossibilidade legal. Há uma coisa que é essencial, é a vontade e o entusiasmo e não largar as amarras, mesmo perante uma dificuldade. Durante muito tempo tivemos algumas pessoas que diziam não, porque só de imaginar que depois a ASAI nos cai acima. Bom, havia aqui muito preconceito, muito medo,
E aos poucos fomos provando que não, olha, que a ASAI não só deu-nos formação, como ainda por cima fez-nos umas listas de procedimentos e, portanto, elas estão aqui, é legal. As pessoas que beneficiam do banco alimentar ou das lojas solidárias não podem comer só arroz, massa, salsichas e atum durante um mês. É muito bom aquilo que se consegue dar por as outras lógicas de apoio alimentar, mas também é importante que as famílias consigam ter o pão fresco, consigam ter o peixe fresco, a carne, tudo aquilo que, por via deste projeto, nós estamos a conseguir fazer chegar às famílias. Temos muitos beneficiários que chegaram ao pé de nós, conseguiram superar a situação de carência em que se encontravam e dizer agora queremos sair, deem lugar a outra pessoa que precise. Portanto, isto para nós é um vetor fundamental. Nós não queremos que caia numa situação de dependência relativamente a nós e à ajuda que nós prestamos. O que pensámos desde o início foi nós temos que ter algo que crie um impacto nas pessoas, tem que ser simples, direto e claro para que elas percebam o que é que estamos a falar. Portanto, criámos o nome, Zero Desperdício. Refrescámos um pouco o logotipo e fizemos uma outra coisa que foi criar uma assinatura. Luxo e lixo são praticamente as mesmas palavras e até muito parecidas foneticamente. E por outro lado, as pessoas estão habituadas a dizer aquela frase não nos podemos dar ao luxo. Portanto, pusemos estas duas palavras lado a lado e surgiu naturalmente a assinatura, que foi Portugal não se pode dar ao lixo. Para mudar atitudes, primeiro é preciso informar, é preciso explicar às pessoas porque é que se desperdiça, quanto é que se desperdiça, qual é o impacto desse desperdício. E a partir dessa informação, então, as pessoas podem realmente começar a mudar as suas atitudes. Só no ano do Movimento Zero Desperdício foram recuperadas mais de 400 mil refeições, e isto apenas em 4 municípios, que são Lisboa, Loures, Cascais e Sintra. Doámos uma média de 1.800 refeições por mês. Aqui a nossa meia-culpa é porque é que não começámos isto mais cedo. Podiam ser já 3 milhões se nós tivéssemos todos os doadores potenciais do país a doar. Neste momento nós já temos o Hospital Beatriz Anjos, o Hospital de Loures para este projeto, como grandes empresas sediadas no nosso concelho, como o melhor exemplo é o IKEA, e não nos vamos ficar por aqui. Atualmente nós apoiamos 68 agregados familiares, mas no total já tivemos 103. Vi como voluntário que as pessoas ali, como casais, toxicodependentes, alcoólicos, outras pessoas que ficaram desempregadas, que tinham uma vida estável e que de repente com o desemprego caíram e vão ali e via-se que as pessoas estavam-se a degradar, que as pessoas vão lá e parece que já têm um outro ânimo de vida, porque sentiam-se ali algum escape para tentar dar a volta por cima. Foi depois de me oferecer o cabaz de Natal que eu pedi ajuda. Perdi realmente o medo, a vergonha de pedir, e que se os outros iam eu também devia ir, e pronto, é isso, e fui lá pedir e graças a Deus deram. Mas é para se encherem de coragem também, é para ir lá, não precisa. Sou um bocadinho mais feliz. Nós não somos profissionais de causas, no fundo, nós somos cidadãos normais, mas unidos por uma vontade de contribuir. Não queremos desperdiçar meios e recursos já existentes na sociedade. Isto é geral e pode ser transversal a tudo. É bom que nos próximos anos, muito rapidamente, isto já não se coloque sequer, esta questão do desperdício alimentar, não é? Ou pelo menos que seja muito reduzido. Que queiram então pegar neste exemplo e replicá-lo, não desvirtuando, obviamente, as regras de base do projeto. Why not? Partilhamos com toda a equipe do Dar e Acordar o sonho de que este projeto possa vir a estender-se a todo o país. O modelo e aquilo que a Dar e Acordar e o Movimento Zero Desperdício estão a fazer sejam divulgados o mais possível, como uma boa prática. Era interessante começar pelos países de língua portuguesa, temos que puxar sempre a brasa à nossa sardinha, porque isto é uma ideia portuguesa. Quando me perguntam, então, e quais são os resultados esperados? No ano, em 3 municípios e meio, foram 400 mil refeições, imagino que daqui a uns tempos pode ser pelo mundo.